Olá a todos, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo no nosso canal. Nós vamos falar de um assunto muito importante, né, que é sobre a evangelização infantil, né, o que a gente faz com as nossas crianças no sentido de religião. Então é um assunto bem interessante, mas antes da gente começar, né, se você não é inscrito, inscreve aí no canal. Deixe seu like se você gostar do vídeo, compartilhe com as outras pessoas, que isso é muito legal e muito importante a gente falar sobre isso. Evangelização infantil, tá? Então a gente, sim, é muito comum a gente ouvir a seguinte frase: quando meu filho crescer, ele vai escolher o caminho que ele quer seguir, ele vai escolher a religião que ele quer seguir. Isso faz com que nós deixamos esse lado religioso, essa relação com Deus, essa relação com Jesus, essa relação com as coisas à deriva, né? Então aí a criança, quando chega na sua adolescência sem base religiosa nenhuma, ela está muito mais suscetível a, às vezes, as más companhias, vícios, né? Bebida, maldade, drogas e tudo mais, principalmente no mundo que a gente vive hoje tão conturbado. Então, esse pensamento dos pais de quando meu filho crescer, ele vai escolher o que ele quer ser, se ele vai escolher a religião que ele vai seguir, isso está certo. Ele vai escolher mesmo, porque ele tem a personalidade dele e automaticamente, em algum momento da vida dele, ele vai buscar, né, essa relação com Deus. Mas a importância da gente já desde a infância dar uma base religiosa para nossas crianças, para os nossos filhos, é muito importante porque ela já cresce dentro de uma moral cristã, independente de qual seja. Então isso é muito comum acontecer quando os pais têm crenças diferentes, né? Então um pai é evangélico, a mãe é católica, ou o pai é católico, a mãe é espírita, ou o pai é ateu. Existem inúmeras diferenças, tá? E nisso a gente vai deixando nossos filhos crescerem sem essa base religiosa, sem essa base com a moral, né? Embora nós sempre procuramos passar o melhor para os nossos filhos, né? Passar sempre tudo no mais positivo, a gente quer sempre o melhor para eles. E querer o melhor para eles, isso deve estar incluído, isso deve fazer parte, né? A religião é muito importante, né? Então tem muitos casos, muitas pessoas que né, eu escuto, né, que vem falar comigo, que conversa comigo aqui. Eu tenho meu espaço de terapia, pessoas que não tiveram base religiosa, buscaram a religião depois por algum sofrimento, né? Então a gente acaba buscando a religião, né, buscando ou centro espírita, ou a igreja evangélica, ou o catolicismo, qualquer um. Muitas pessoas ainda buscam isso por um estado de sofrimento e não por um estado de educação, por um estado que recebeu isso desde criança, né? Eu tenho uma filha e agora vai fazer 8 anos, né? Nós estamos em abril de 2019 e eu faço evangelho com a minha filha. E não direciono para a religião, eu não direciono para o espiritismo, eu não direciono ela para o catolicismo, né? Então eu sei que a mãe, a família é católica, então às vezes ela vai na missa, às vezes ela... Então eu não crio esse conflito religioso, né? Porque eu tenho uma crença diferente, eu sou espiritualista, eu vou num centro espírita. Então, eu não crio conflito religioso, né? Eu não crio diferença nessa religião.
Então eu faço evangelho com ela, mas eu trabalho com ela no sentido da moral cristã. Então ela não segue uma religião assim, eu sou católica, eu sou espírita, eu sou... Não, ela é cristã, eu sou cristão, nós somos todos cristãos, né? Então, embora tenha as diferenças, né? Tem essas divisões religiosas, mas todas são importantes. Então, às vezes as pessoas comentam perto de mim, mas um cara vai na igreja evangélica, fica o dia todo lá gritando Jesus, ou passa 4 horas no chão orando, né? Pô, ele tá lá gritando Jesus, falando Jesus, mas não tá na rua fazendo algo negativo. Não tá bebendo, não tá se drogando, não tá fazendo maldade para ninguém. Então, a importância das religiões, assim, todas elas são muito importantes. Cada pessoa está no seu nível, no seu grau de entendimento. Então, aquela pessoa naquele momento que ela está passando ali de ficar aleluia, Jesus e tudo mais, ou o que vai na missa de domingo, ou o que vai no centro espírita uma vez por semana tomar passe, não importa. O que importa é a moral cristã, é o bem, a gente ser uma pessoa melhor, a gente crescer uma pessoa melhor. Eu, graças a Deus, eu tive a oportunidade, né, de crescer dentro de uma moral cristã com a minha irmã. Né? Minha irmã, ela me levou no centro espírita a primeira vez, eu tinha 12 anos de idade. Eu ia para comer bolo, na verdade. Tinha bolo e guaraná no centro para as crianças, né, na evangelização infantil. Mas, de certa forma, isso tudo foi criando, né, uma base no meu subconsciente. Então, eu cresci numa moral cristã. Né? Eu não sou um anjo, não sou perfeito, mas eu sou incapaz de fazer uma maldade para alguém intencionalmente, né, com desejo de maldade. Eu não tenho isso em mim. Né? Então, eu procuro todo dia ser uma pessoa melhor e agradeço a minha irmã, porque eu fui músico por muito tempo, toquei muito tempo na noite em bandas onde tudo favorecia a vícios, né? E nunca fui corrompido por isso. Né? Isso nunca me corrompeu. Né? Claro, sim, falhei inúmeras vezes, errei inúmeras vezes, porque é errando que a gente aprende, né? Então tive a minha fase da minha adolescência, tive a minha fase de muito jovem, dos 18, 19, 20 anos, você quer conhecer de tudo, você quer fazer tudo, você quer beber, fumar, fazer tudo. Só que depois você vai aprendendo, né? A moral cristã faz muita diferença. E então, gente, os pais que estiverem assistindo isso, façam uma reflexão, não importa se tenham crenças diferentes, né? O Evangelho no Lar, isso, assim, o Espiritismo fala muito do Evangelho no Lar, mas isso não é para o Espiritismo, isso é para todas as religiões. Então, tire uma vez por semana, pelo menos, pegue um dia da semana, sempre no mesmo horário, marque aí, tipo, todo domingo, às 8, nós vamos fazer um Evangelho no Lar. Né? Então, na verdade, deve ser o contrário, a gente tem que levar o lar para o Evangelho. Né? Depois eu vou fazer um outro vídeo falando sobre isso. Mas hoje, nesse vídeo, falando sobre a evangelização infantil. Se todas as crianças, a nossa geração anterior, a minha geração e essa nova geração tivesse uma base moral, uma base cristã, já desde criança, crescendo com essa base moral no bem, nós já estaríamos num planeta melhor. Já estaríamos numa fase de transição para um planeta de regeneração, para um planeta melhor, mais rápido. Né? Então, não vamos deixar nossos filhos crescerem e depois buscar a religião por um sofrimento. Né? Buscar a religião, buscar Deus, porque
está no vício, está nas drogas, ou porque está sofrendo em alguma situação. Vamos já criar os nossos filhos com a moral cristã, no bem, pensando já em ser uma boa pessoa, né? Ensinando a não... vou ensinar minha filha a revidar o amiguinho na escola, né? Que empurrou ela vai e empurra também, e aquela coisa toda, se me bateu, eu bato também. A gente tem que... Isso é coisa de milênios, é coisa atrás, séculos atrás, né? Já tudo, nós estamos evoluindo e precisamos contribuir com que o planeta seja um planeta melhor, com que a gente tenha uma condição de vida melhor. Então hoje as pessoas estão, o mundo está doente, as pessoas estão, é muita gente em depressão, é muita gente com ansiedade, é muita gente com transtornos mentais, né? E a maioria delas, né, eu vi uma estatística, a maioria delas não teve base religiosa. Buscou a religião com o sofrimento, busca Deus com o sofrimento. Então eu particularmente, eu faço com a minha filha, quando ela está comigo os fins de semana, e um dia, às vezes, durante a semana, quando é o fim de semana da mãe, nós fazemos a nossa prece toda noite, antes de dormir. É uma prática que ela já se habituou, então ela às vezes me lembra de fazer, pai, vamos rezar para dormir. Então, e trabalhando isso, trabalhando as oportunidades, né? Então um dia ela chegou, pai, a minha amiguinha veio correndo e bateu na minha perna, machucou a minha perna. Ela não precisava estar correndo, né? E aí eu perguntei, o que você fez? Ela falou, eu não fiz nada, eu desculpei ela, porque eu sei que foi sem querer. Então a gente vai trabalhando isso, né? A gente tem que ir trabalhando a moral, a gente tem que ir trabalhando as crianças no bem, trabalhando nossos filhos para serem pessoas de bem. Beleza? Então esse é um vídeo de muita reflexão, a gente podia ficar muito tempo aqui falando disso, tá? Então num resumão aqui, não importa a sua religião, papai, não importa a sua religião, mamãe, mesmo que tenham crenças diferentes, faça em casa uma leitura ou um bate-papo uma vez por semana, alguma coisa em prol da moral cristã, né? Porque Deus é um só, Jesus também foi um só, são as religiões, interpretam algumas coisas diferentes, mas o bem não tem divisão, a gente sabe é muito fácil distinguir o que é bem, o que é bom e o que é ruim, então a gente pode passar isso de uma forma muito fácil para os nossos filhos. E se o papai e a mamãe têm a mesma religião, levem seus filhos uma vez por semana. Se for na missa, for católico, leva na missa. Se for evangélico, leve aí no culto. Se for espírita, leve na evangelização infantil que tem na sua casa espírita, ou qualquer outra religião. O que importa é que as nossas crianças cresçam com uma base religiosa, com uma boa relação com Deus, com uma boa relação com o Pai, né, o nosso Altíssimo, com Jesus, e quando ela for escolher o caminho que ela quer seguir, ela já tem uma bagagem, uma experiência, e torna isso mais fácil. Ela vai buscar isso com prazer, com amor, com dedicação, de ser uma pessoa melhor e não pelo sofrimento. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que seja positivo para todo mundo que está assistindo. Você não caiu nesse vídeo aqui por acaso, né? Eu sempre digo isso. E paz profunda a todos. Deus abençoe. Estamos com a permissão de Deus, a proteção de Cristo. Estamos sempre de posse para o trabalho no bem. Até o próximo vídeo. Não esqueça de se inscrever, deixar seu like e dar aquela forcinha no canal. Beijo a todos.